Glória a Deus, estamos iniciando mais uma escola bíblica e vamos iniciar orando ao Senhor, apresentando esse estudo a Ele, para que Ele venha dar sabedoria para nós. Assim como Salomão, ele pediu sabedoria, que nós viemos pedir sabedoria, e você em casa possa entender o que nós vamos falar e o Espírito Santo possa refletir ao teu coração. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a Ti esse estudo. Nós queremos, Deus, apresentar, Deus, a cada vida, Senhor, que vai ouvir isso aqui, que vai ouvir algo que é do Senhor, porque a palavra é do Senhor. Isso aqui, Deus, é algo do Senhor que vai falar a cada coração. Usa a vida da Elaine, usa a vida do Salmi, usa a minha vida. E que não sejamos mais nós, mas que venha ser o Senhor ser glorificado através disso. E que pessoas possam contar o testemunho de que foi escutado pelo Senhor. Que pessoas possam contar o testemunho que foi abraçado pelo Senhor através de uma leitura bíblica, através da palavra do Senhor, através desse estudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, né? E a lição de hoje é a lição de número 9. Quem tiver a revista, por favor, nos acompanhe. E quem não tiver a revista, abram sua Bíblia no Salmo 95, cujo título da nossa revista é Um Chamado à Adoração e um Alerta. Texto áureo. Ó vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. O objetivo da lição: 1. Mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. 2. Entender o que é a adoração verdadeira. E 3. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria poder estar mais um dia aqui. E nesta manhã nós juntos aprenderemos um pouco mais da palavra de Deus, amém? Essa lição de número 9 vai falar um pouco de adoração. No capítulo 1, eu já vou pular para o 1.1, um convite à adoração. 1.1 vai dizer, vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. O primeiro ponto eu achei muito interessante é louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Aqui no primeiro ponto, eu entendo que é louvar ao Senhor com alegria. Não é simplesmente nós, o grupo de louvor, chegar aqui às vezes com problema, com pensamentos lá fora. Eu vou vir aqui na igreja, eu vou cantar por cantar. Não, nós temos que chegar aqui com o coração voltado à adoração. Nós temos que chegar aqui com o coração totalmente voltado a Deus, deixar os nossos problemas lá fora e falar, Deus, daqui em diante eu quero te sentir. Senhor, daqui em diante eu quero que o Senhor tenha um encontro comigo, eu quero poder ter um discernimento e eu quero poder sentir a tua presença. E no ponto 2, vai dizer, no ponto 2, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores, quais são os propósitos, enunciando as letras. Para quem nós estamos cantando? Será que nem eu que sou músico, que sou baterista, será que eu estou tocando ali somente para o irmão ver? Eu estou tocando porque a Stephanie está ali, eu quero impressioná-la. Porque a Elaine está aqui, eu quero impressioná-la. Não, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Nós temos que chegar aqui na igreja, não querer fazer melhor do que o nosso irmão. Nós não temos que chegar aqui e falar assim, não, eu preciso fazer para mostrar para o pastor que eu estou fazendo. Assim que o pastor chega na igreja, eu vou fazer, não, eu vou correr ali, eu vou passar um pano ali, porque o pastor vai ver. Não, nós temos que sempre estar fazendo o nosso melhor, para não esperar a recompensa do homem, mas sim a nossa recompensa de Deus. E a Bíblia diz também que Deus habita no meio dos louvores.
E é no louvor que Deus pode curar, é no louvor que Deus pode batizar, é no louvor que Deus pode restaurar, é no louvor que uma alma pode entrar por essas portas e aceitar a Jesus Cristo. Mas tem que ser um verdadeiro louvor, porque não adianta a gente chegar aqui e abrir a boca, porque a gente sabe a letra do hino. Muitas vezes nós cantamos por saber a letra, mas feche os olhos e adore ao Senhor para você ver como o Senhor fala com você. Muitas vezes o Senhor já falou comigo através de um louvor, apenas de uma ministração da palavra, do louvor. Porque o louvor é a palavra de Deus também. Amém? E algo a ser observado também é que muitas das vezes nós cantamos louvores que nos enchem, que nos fazem se sentir melhores, mais alegres. Mas e a letra do louvor? Para quem está sendo dirigida? Do que fala a letra? Será que é totalmente para Deus? Será que estamos exaltando o nome dele, já que ele é dono de tudo e de todos? Ou será que a letra é apenas para nos alegrar? Do que o teu coração está cheio? Do que a tua boca está louvando? Nós temos que prestar atenção nisso também. O tópico 1.2 diz que Deus ele é acima de todos os deuses. Eu vou ler aqui um trecho. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que ele é o grande rei acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Está em 1 Crônicas 16, 26, que diz assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Porém o Senhor fez os céus. Talvez muita gente goste de adorar outra coisa. Prefere adorar imagens. Prefere adorar, talvez, o cantor da letra. Mas esquece que Deus é o dono de tudo. O teu louvor tem que ser para Deus. A tua adoração tem que ser para Deus. Porque não adianta a gente louvar para um Deus desconhecido. Para um Deus que não nos ouve. O Senhor é Deus dos céus e da terra. A Bíblia diz que tudo surgiu pela palavra de Deus. Deus era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, tudo existe por causa dele. O louvor tem que ser para ele, a adoração tem que ser para ele. Então, não adianta nós cantarmos, gosto do cantor, vou adorar, não gosto desse, não vou cantar. Tem que ser para Deus o louvor. Tem que ser adoração para Deus. Porque, através disso, o Senhor pode visitar a tua alma. E idolatria, no caso, não é só imagem, né? Muitas pessoas acham que idolatrar é você ter uma imagem em casa, é algo do tipo, mas não. Idolatrar também serve para quem é fã de alguém, por exemplo. Ao invés de colocar Deus no centro, coloca aquele humano. Ele é o centro de todas essas coisas para você. Isso é uma idolatria. Idolatria, para a gente, é pecado. Aqui, no 1.2 também, fala que o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel, mesmo sendo um povo escolhido por Deus. É interessante isso, porque Israel foi um povo escolhido por Deus. Deus tirou Israel do Egito. Deus fez maravilhas, mas aquele povo não tinha deixado a idolatria. Quando Moisés subiu ao monte, que Moisés desceu do monte, o povo estava adorando outra imagem. E Moisés ficou indignado, porque Moisés tinha subido para falar com Deus, para trazer resposta para o povo. E quando ele chegou, o povo estava totalmente voltado para outra coisa. Às vezes nós somos povos escolhidos. Às vezes nós somos povo da promessa. Mas a nossa atitude está deixando disso fugir da gente. Muitas pessoas estão buscando por nós, orando por nós, mas pela nossa atitude nós estamos deixando isso de lado. Nós estamos esquecendo que Deus, ele é Deus. Talvez nesse tempo de pandemia você tenha deixado de adorar o Senhor. Você tem deixado de cultuar Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor ainda continua sendo Deus e você deve adorá-lo. Porque quando Moisés desceu, Moisés ficou indignado com aquilo. O povo era povo escolhido, mas não fazia atitude de um povo escolhido. Seja escolhido e faça atitude de um povo escolhido. Porque quando o Senhor Jesus voltar, tenha certeza que você, sendo escolhido, você vai subir para a glória de Deus. Amém? É preciso se afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Que isso sirva de lição para todos nós, né? No 1.3, tem cujo título, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Que diz, outra razão para adorar o Senhor,
consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Tudo é para ele, tudo deve ser sobre ele, porque ele é o dono de tudo. Do nada, ele criou tudo. Então, para que você vai cantar louvores vazios se não for para Deus? Se não for para engrandecer aquele que é o dono de todas as coisas. E mais à frente aqui, vai dizer: por essa razão é preciso cantar com alegria, em adoração ao Senhor. Igual eu havia dito, nós não devemos chegar para cá trazer problemas aqui para a igreja. Nós não devemos chegar para cá e trazer problemas para chegar aqui em cima, estar com a cabeça cheia pensando nos problemas lá fora. Você tem que chegar aqui com o coração totalmente voltado a Deus, falando: Deus, eu preciso te sentir, Deus, eu preciso ter uma intimidade contigo. Igual elas falaram aqui, é muito importante. Nós não devemos chegar aqui assim, tão somente com os pensamentos lá fora. Nós devemos chegar e falar assim: Deus, eu quero nessa noite, eu preciso de ter um particular contigo. Eu só saio daqui nesta noite depois que o Senhor falar comigo. E assim o Senhor vai cuidando de tudo, né? Quando chegamos aqui, o Senhor cuida de quem ficou lá, né? Vamos para o tópico 2. Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite, que foi o texto que a Elaine leu aqui. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para esses 3 atos, que o salmista diz: adorar, ajoelhar e se prostrar. Nós queremos falar sobre esses 3 atos. Vamos falar primeiro sobre adoração, porque a adoração, como foi já dito aqui, não é apenas a gente cantar por cantar. Uma adoração, ela tem que ser uma adoração sincera, ela tem que ser uma adoração verdadeira. Porque, como eu repito aqui, uma adoração verdadeira, você sente Deus. Um algo verdadeiro saindo de dentro de você para Deus é verdadeiro, porque é algo do coração. E o segundo diz ajoelhar. Como se ajoelha? Nunca me ajoelhei diante de Deus. Alguém talvez nunca se ajoelhou. Ajoelhar, a gente reconhecendo que Deus, ele é acima de todos e de tudo. É a gente reconhecer que não somos nada e que o Senhor que pode fazer. Porque às vezes o homem, ele é soberbo, ele leva a soberba para a cabeça. Mas o Senhor, ele quer algo sincero de nós. Um ajoelhar não significa você só ajoelhar aqui no templo, ajoelhar na sua casa, não. É você entender a soberania de Deus. É você entender que tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós não somos nada. Não somos nada, não merecemos nada. Mas tudo é para Ele. E o terceiro diz se prostrar, que é algo bem interessante. Se prostrar é se curvar. É nós se lançarmos de nós mesmos e colocar o Senhor diante de nós. Quantas vezes nós nos prostramos para chorar por problemas, nos prostramos para reclamar, mas por que não se prostrar diante do Senhor? Ele é o único que pode resolver tudo. E uma adoração sincera pode resolver tudo aquilo, os problemas que tem causado no teu coração. Somente por uma adoração sincera. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, Davi tocava a harpa. E o Espírito saía através de uma adoração. Porque era uma adoração sincera. Não era por causa de um instrumento, mas porque era uma adoração sincera. Era uma adoração sincera. Amém? E no tópico 2.1, 2.2, no 2.2 ele vai dizer a forma de adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão quando ao lugar onde deveria adorar. Então, muitas das vezes, a gente acha que há um lugar que a gente só deve adorar a Deus aqui. A gente muitas das vezes chega assim e fala assim: não, na minha casa eu vou falar de qualquer jeito, na rua eu vou andar de qualquer maneira, eu vou falar de qualquer jeito, por quê? Eu só tenho que adorar quando eu estou na igreja. Eu só tenho que adorar, eu só tenho que cantar louvores, eu só tenho que fazer aquilo que é certo quando eu estou na igreja. Não, não há lugar de você adorar.
Não há um lugar específico. Você pode estar na sua casa, ali no seu canto ali, você dobrar o seu joelho e você orar. Você começar a louvar um hino e você começar a sentir a presença de Deus naquele lugar. Às vezes você está na fila de um banco, você fala, você está ali, você começa a meditar, Deus começa a falar com você, e naquele momento Deus vai falando com você. Então não há lugar para adoração, não há um lugar específico para você adorar a Deus. Às vezes, que eu falei, a gente acha que, não, eu só devo adorar aqui na igreja, eu só devo fazer aqui na igreja. Não, mas é que eu tenho que me reunir com a igreja, eu tenho que me reunir lá no templo. Não, a adoração, ela começa em casa. Então você pode reunir a sua família, você pode reunir em amigos e falar assim, vamos cantar um louvor, vamos adorar a Deus, porque aqui nem a palavra de Deus diz, onde há 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. E a mulher lá de Samaria, quando Jesus chega, ela pergunta, não, mas a gente aprendeu a adorar somente nesse monte. Nossos pais ensinaram que é somente nesse monte. E Jesus quebra o protocolo, Jesus disse assim para ela, olha, se você me adorar em espírito e em verdade, não importa o monte onde você esteja, não importa se é na sua casa, se é no seu trabalho, mas adorando em verdade, o ambiente se torna adorado. Porque não é o lugar que se faz adoração, mas sim o adorador que torna o ambiente de adoração. Entenda isso. Não é o lugar que é adoração, mas o que a pessoa pode fazer com que a adoração chegue no ambiente. Aqui na igreja, não é o louvor que faz a igreja sentir Deus, faz a igreja adorar, não. É o adorador que leva o louvor sincero a Deus e Deus derrama com a tua presença. No 2.3, atitudes para uma verdadeira adoração. Quem tem a revista, acompanhe, porque está autoexplicativa e é bom frisar. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. 1. Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. 2. Meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e conscientes de que dependemos do Espírito Santo para conhecermos os propósitos de Deus, entender e examinar as nossas condutas, se estão de acordo com a vontade de Deus. Eu quero parar um pouco nesse tópico de ter uma vida de oração e meditar na palavra. Eu fiz aqui algumas anotações e foi aonde o Espírito Santo me incomodou. Oração é relacionamento com Deus. Sem oração, a gente não somos cristãos verdadeiros. Sem oração, a gente não consegue conquistar nada. Você fica um dia sem falar com seus familiares? E como nós conseguimos ficar um dia sem falar com Deus? Então, a oração é um relacionamento direto com Deus. Se você ora, você tem intimidade. Se você não ora, infelizmente, você está falando com as paredes, porque o Senhor, ele recebe oração. E a palavra de Deus é o mais importante. Uma vez, eu estava indo ministrar em uma igreja, em uma oração, e uma jovem me perguntou, Stephanie, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ninguém nunca falou comigo, dizendo o que Deus estava falando. E eu falei, olha, é muito simples você ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia que você vai ouvir a voz de Deus. Stephanie, mas é muito versículo. Ei, o versículo que você lê é o que o Senhor vai falar. A Bíblia é profecia, é palavras proféticas do Senhor. Quer ouvir Deus falar? Vai para a palavra, vai para a oração. A Bíblia diz em João 17, diz, santifica-nos da verdade. A tua palavra é a verdade. Os discípulos questionam isso. Jesus estava fazendo uma oração antes de ser crucificado. E os discípulos, santifica-nos da verdade. E logo em seguida, no mesmo versículo, separação de uma vírgula, ele diz, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não tem outra verdade, não tem outra coisa. É a palavra que é a verdade, porque a palavra é a boca de Deus. Eu ouvi um pregador dizendo, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas aberta é a própria boca de Deus falando na terra. Isso é muito forte.
O Salmo diz: medita na palavra dia e noite, e serás bem-aventurado. Dando continuidade. Terceiro, é santificar-se, como a Stephanie falou, né? O processo de santificação envolve um contínuo, despojar-se de tudo que não convém à questão em Cristo, e revestimento de atitudes que contribuem para o nosso aperfeiçoamento em um viver para a glória de Deus. Então, não é apenas você ler, orar, não é apenas você louvar, é você também se santificar. Há um passo, a revista já está nos ensinando. Oração é o primeiro tópico. Depois, santificar e adoração em verdade. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ter vida de oração, palavra de Deus e santificação tem que ser tudo para a glória de Deus. Foi que nem Paulo escreveu aos Coríntios. Tudo seja para a glória de Deus. Vamos para o tópico 3. Eu quero já começar lendo um versículo que está em 1 Coríntios 10, capítulo 11, que diz assim: ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Eu vou ler mais uma vez. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras. Estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados os fins do tempo. Isso aqui é um alerta. E mais interessante para os dias de hoje, que nós estamos vivendo uma pandemia, e a Bíblia diz, olha, já é o fim do tempo. Fique alerta, esteja alerta. 3 diz assim, 3.1, o Salmos 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Atendem à sua determinação e o seguem. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer, obedecendo. Aprende-se a obedecer, obedecendo. Então, nesses tempos, o Senhor só quer uma coisa de nós: obedeça. Seja obediente. Seja obediente, porque quando tudo isso acabar, você vai entender. E um filho obediente consegue receber os estatutos do Senhor, porque você está ouvindo ao Senhor, você está sendo obediente. A Bíblia diz, seja obedientes à voz do seu pastor. Obedeça aquilo que está sendo manifestado por Deus através da vida dos pastores, através daqueles que estão na cobertura espiritual. Porque uma obediência pode levar a uma vida próspera. Por sermos obedientes, nós podemos ser prósperos por isso. Porque a obediência, ela gera obediência. E assim nós vamos praticando a obediência, e quem está ao nosso redor vai entender que somos obedientes e filhos fiéis. Amém? E obedecer é mandamento. Aqui nos diz também, há muitos que dizem amar Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Amém? No 3.2, não endurecer o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar as promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e, assim, produzir frutos. Eu frisei essa parte aqui,
Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir fruto. O que você está esperando? Disso tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, não é só na nossa cidade, não é só no nosso estado, é no mundo. O que tudo isso você tem absorvido? O que tudo isso você tem trago consigo? Você tem obedecido? Você tem tirado um tempo com Deus para ter uma intimidade maior com Deus? Você tem lido a Bíblia? O capítulo anterior falou que o principal é você ter uma vida de oração, é você meditar na palavra e você santificar-se. Será que nós, nesse tempo todo que nós estamos parados, será que nós temos prestado atenção nisso? Será que nós temos obedecido à voz de Deus? E muitos não estão endurecido o coração falando, mas Deus, por que isso tudo comigo? Porque Deus, imagine Jó, tudo aquilo que ele passou, de toda aquela situação que ele enfrentou, perdeu tudo. Mas mesmo assim ele chegou e falou assim, não, Deus, ele é fiel comigo. O meu Redentor, ele vive. Eu imagino Jó naquele momento, ele acreditando que ele ia sair daquela situação, a situação ia mudar, ele não ia viver nisso, as coisas iam prosperar. E Jó foi obediente. Mandamento. Também fica uma meditação para todos, né? O que você anda fazendo no seu tempo vago? Muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas, por essa pandemia, estão realmente isolados, mas você, no seu tempo vago, você está endurecendo o seu coração, preocupado com as aflições, os problemas que estão vindo, o que está acontecendo? Ou você está adorando em verdade e em espírito? Ou você está buscando, meditando na palavra do Senhor? Porque aqui, igual a Stephanie falou, é uma profecia e ela está se cumprindo dia após dia. E onde está o teu pensamento? Onde está o teu coração? Na onde você guarda o teu tesouro? É algo para meditarmos. O 3.3, a revista vai dizer que o Salmos 95 é em relação com o Salmos 81. Eu vou ler aqui um pedacinho. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmos 95. Inicia conclamando o povo à adoração em um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Eu vou ler aqui o Salmos 81, alguns versículos. A partir do 8, diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. O 14, para encerrar, diz assim: Em breve abaterei os teus inimigos e virarei a minha mão contra os seus adversários. Aqui o Salmos está falando de Israel. A gente falou no começo. Israel é um povo escolhido. Israel é um povo onde Deus tirou do Egito, que Egito era uma terra de escravidão. Deus tirou Israel do Egito, e mesmo assim Israel rejeitou ao Senhor. E mesmo assim Israel não quis o Senhor. Israel não quis. Por isso que a Bíblia diz: eu não vim para chamar os justos, mas eu vim chamar aqueles que têm sede de arrependimento. E o que você está fazendo nos tempos de hoje? Você é um povo escolhido. Você é uma pessoa escolhida por Deus. E qual é o seu papel? Você está virando as costas para Deus nesse momento? Talvez Deus quer um momento de intimidade contigo, onde está acontecendo tantas lives, tantos louvores, e o que você está ouvindo é aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração? Às vezes nós não dobramos os joelhos para orar, não abrimos a Bíblia para ler e queremos ver live, achando que Deus vai falar através da live. Deus fala sim. Eu assisti muitas lives e Deus falou comigo. Mas o mais importante é: ei, larga tudo isso um pouco e vai ter intimidade com teu Pai. Porque quando tudo isso acabar, o Senhor vai provar nós, vai provar mesmo. Nós somos provados pelo Senhor. Quando tudo isso acabar, nós vamos voltar ao templo.
E qual vai ser o teu testemunho que você vai contar? Qual vai ser o teu testemunho? Ah, esse tempo eu fiquei abatido, esse tempo eu não adorei. Por isso que o Senhor te convida, olha, se prostre, se ajoelha, adora. Porque quando tudo isso acabar, você vai ter um testemunho de vitória. E eu profetizo isso, um testemunho de vitória para a tua vida. Nós vamos viver um testemunho de vitória. Nós vamos contar, olha, nós vencemos isso. Nós vencemos isso. Porque tem muitas pessoas chorando nesse momento porque perdeu um familiar. E o papel da igreja é orar por essas pessoas. E o papel da igreja, quando tudo acabar, nós chamamos o povo, olha, vem porque o Senhor está chegando. Vem porque o Senhor está chegando. Se arrepende quanto é tempo. Se arrepende quanto é tempo. Então, para o povo de Deus obedeça, leia a palavra, se santifica, porque isso está acabando. E quando acabar, o Senhor quer de nós algo novo. O Senhor quer de nós, povo de Deus, algo novo. E quando isso acabar, o que você vai entregar para o Senhor? Uma adoração apenas para o homem? Uma adoração apenas para o homem? É chegar aqui e entregar uma adoração a Deus, de gratidão, porque Ele tem cuidado da tua casa, tem cuidado da tua família. Amém? E nós levamos uma grande lição, né? Porque as portas do templo estão fechadas, mas a igreja sou eu e é você, somos nós. Então, para que esperar louvar dentro do templo? Para que esperar ler uma palavra em 4 paredes? Se você pode fazer isso no seu lar. Se você pode ser tocado na sua casa com seus familiares. Isso é bem verdade, né? Às vezes a gente deixa de fazer, a gente deixa de adorar, a gente deixa de obedecer porque, mas a minha igreja está fechada. Mas a igreja não está tendo culto. Não, a igreja sou eu, e é você. O templo, sim, está passando por uma situação que a gente não pode, mas a igreja sou eu e é você. E para finalizar esse tópico, eu queria só ler uma parte aqui. É uma importante lição para os nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois nesse salmo e em outros textos, ouvir resume tudo, que envolve obedecer. Irmãos, não adianta, é que nem a palavra de Deus diz, né? Obedeça a seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então não adianta a gente chegar aqui e querer... o irmão pede para você fazer alguma coisa, você não faz. Não é assim. Obedeça, ore, busque, porque muito em breve virá a noiva do Cordeiro. E se Deus nos chamasse hoje? Sei que, igual a Stephanie falou, há muitos que choram hoje por ter perdido seus parentes, por ter perdido os amigos. Graças a Deus nós estamos bem, graças a Deus a nossa igreja está bem. Deus tem cuidado de nós. Eu sou muito grato a Deus porque Deus não permitiu que o alimento faltasse, que o serviço faltasse, e que a minha família e que a igreja do Senhor, que somos nós, estamos bem. E creio que muito em breve tudo isso passará, e o que nós mais esperamos é que o que nós aprendemos com essa lição é que logo, logo, Jesus vai voltar e junto nós cantaremos o hino da vitória. Amém? A conclusão, a Stephanie lê para a gente finalizar. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Confie, obedeça e seja um povo escolhido. Não despreze ao Senhor. Não seja como Israel, mas obedeça e seja livre pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, podemos ver que no tópico número 1, nós aprendemos o que é um convite à adoração, né? Uma adoração verdadeira. Para Deus, que Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Ele é o dono da terra e tudo está em suas mãos. Portanto, não devemos idolatrar nada. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Jesus. No tópico 2, nos ensina que é preciso ter uma vida de oração, meditar na palavra de Deus, se santificar dia após dia e, acima de tudo, também obedecer.
E no tópico 3, nos fala sobre a relação dos Salmos 95 e os Salmos 81, que também nos leva muito à palavra de obediência. Amém? E o resumo de tudo isso é orar, buscar a Deus, meditar na sua palavra, obedecer. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado ao pastor Salvador, à pastora Neuza, por ter confiado em nossas vidas. Nós somos muito gratos a Deus, tá? E que vocês que estão em casa, que estão aprendendo, que aprenderam um pouco mais dessa revista, dessa lição, eu quero pedir que vocês venham meditar na palavra de Deus dia e noite, que não espere o templo abrir para vocês ler, para vocês sentirem, para vocês orarem, para vocês buscarem. Ora onde vocês estiver, eu te convido nesse momento a você curvar a sua cabeça, a nós orarmos a Deus nesse momento, a decretar uma semana de bênçãos, a decretar que tudo aquilo que nós estamos vivendo, que logo, logo Deus vai nos abençoar, que essa situação vai passar e que nós, muito em breve, cantaremos o hino da vitória. Amém? Eu te convido a orar nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, neste momento, papai, eu quero te agradecer por tudo. Agradecer, papai, por esse aprendizado nesta manhã, por ter aprendido mais, Senhor, da tua palavra. Senhor, nós saímos daqui, Senhor, totalmente renovado, transformado, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos dar força para meditar mais a tua palavra, para que nós venhamos buscar mais, para que nós venhamos orar mais, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, adorar a ti, Senhor, de uma forma diferente, que nós venhamos ter uma intimidade contigo diferente, Senhor, Deus, e nos ensina a ser mais obediente, nos ensina, Pai, a estar sensível à tua voz. Eu te agradeço, Pai, e te peço que a cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra, que a cada um, papai, que está com esse telefone ligado, Senhor, venha ser transformado, venha ser renovado, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Encerrado para a glória de Deus.